Espírito Santo, né? Sem ele a gente não é nada, né? O Espírito Santo. Então, nosso tema hoje é como ter uma vida no Espírito. Bem, queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias em Efésios 5, 18 ao 20. Também eu quero agradecer meus irmãos que estão aqui me acompanhando. Vocês são uma força para mim, viu? Vocês são Efésios 5, do 18 ao 20. Eu vinha sozinha, né, pastor? Ou com uma, duas pessoas, como está tão crescendo, né? Então, estamos crescendo, graças a Deus. Como ter uma vida no Espírito. Efésios 5, 18 ao 20. Todo mundo abriu? Menos eu aqui. Estou com o óculos embaçado de lágrimas agora. Acho que eu vou chegar. Acho que eu vou ler ali. Está bonito ali, dá para mim ler. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ou como o pastor aqui me fala, escola e treinamento. Cadê o pastor aqui? Tá bom, não tem nada. Eu ia falar isso, escola e treinamento de falar. Amém? Posso ler? Amém? Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de vosso coração. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deu já o 20? Amém. Como ter uma vida no Espírito. A primeira coisa que Paulo diz... Obrigada. Viu como era uma bênção? Daqui a pouco começa a correr o nariz, que você vai chorar. É aquela coisa. Sabe que o nariz também chora, né? Começa aquela coisa toda. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo estava ali há 3 anos ensinando aquela igreja, né? Assim como Jesus ficou 3 anos com os discípulos. E ele dá um conselho aqui para como viver uma vida no Espírito. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que nós, a igreja, não existe sem o Espírito Santo, né? Não tem como caminhar sem a direção dele, sem o ensinamento dele, sem o poder do Espírito Santo. Então, o conselho que Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com o vinho. Então, eu quero falar primeiro sobre essa embriaguez. Uma pessoa que se embriaga, como que ela fica? Descontrolada, né? Ela fica sem controle e desregrada. E eu quero perguntar para você, do que é que você e eu estamos se embriagando? O que é que nos está afastando da presença de Deus? Talvez até o nosso celular está nos afastando da presença de Deus, né? Talvez o trabalho em excesso, talvez as atividades rotineiras. Muitas vezes a gente está se embriagando com coisas para tampar aquele vazio do nosso coração e não entendendo que é o Espírito Santo que pode preencher a nossa vida. Amém? Então eu quero começar dando 2 conselhos aqui, que está em 1 João 2, 15 e 16. 2 conselhos para ter uma vida no Espírito. Quem quer conhecer mais o Espírito Santo? Eu estava estudando e me apaixonei mais ainda por ele. Como ele é lindo, maravilhoso, como ele é educado, como ele é presente. 1 João 2, 15 e 16. Para a gente ser cheio do Espírito, a gente precisa se esvaziar de algumas coisas, amém? Porque se a gente está cheio de pecado, se a gente está cheio de preconceito, se a gente está cheio dos nossos achismos, não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa adquirir o conhecimento da palavra, se esvaziando de si e se enchendo mais de Deus, amém? 2 conselhos, amém? Para a gente ter uma vida no Espírito. A pessoa que tem uma vida no Espírito é uma pessoa vitoriosa, amém? Porque a gente não é de Deus, a gente não é de Deus. Se a gente decide ser de Deus, a gente precisa ser cheia do Espírito Santo. Ele está falando aqui, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amando voltar de não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. O que há no mundo? Me ajudem a pregar. O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E não. Então, se nós estamos cheios dessas coisas, não podemos ser cheios do Espírito Santo. O que é a concupiscência da carne? Tudo que é carne. Os jogos, as bebidas, o mundo, as baladas, a novela. Essas coisas todas que nos afastam de Deus. A fofoca, a contenda. Essas coisas que nos afastam de Deus são as concupiscências da carne. Muito mais também o sexo pervertido, o adultério, o relacionamento do namoro. Essas coisas todas são a concupiscência da carne. Quem entendeu? A concupiscência dos olhos, podemos lembrar de Eva. Lembra que Eva olhou lá, né? A serpente falou assim, olha essa fruta aqui como é boa. Né? Então, ela olhou, cobiçou
e os olhos dela fizeram ela pecar. Jesus falou assim, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Amém? Então, tudo que entra pelo olho é importante. Para onde você está olhando, né? O que você está olhando? Você está olhando a grama do vizinho, que você acha que é melhor? Não é, porque lá é artificial. Amém? Então, assim, você está olhando que o outro... Deus não gosta que a gente faça comparações, amém? Porque quando a gente está comparando, a gente está invejando, né? Está tendo ciúmes. Então, a gente não tem que comparar o corpo da outra, o carro da outra, o marido da outra, o emprego da outra, do outro, porque Deus deu para cada um uma porção, amém? Então, quando a gente está olhando para o vizinho, a gente está deixando de olhar para a gente. Está deixando de viver a nossa vida, desfrutar a nossa vida, e está perdendo, e está desagradando a Deus, e está tendo uma vida vazia. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então, para a gente ter uma vida no Espírito, a gente precisa sair da carne. E a soberba da vida? A soberba da vida é isso, que querer ter mais, mais, mais. Soberba da vida, nunca está bom, né? A gente compra um carro, nem tem mais de pagar, a gente quer comprar outro, né? E as nossas crianças também, né? Dá um brinquedo, e brinca 5 minutos e quer outro, né? Quer celular, quer isso, aquilo. Então, a soberba da vida é isso, que querer mais, mais, mais e nunca estar satisfeito com o que tem. Então, a gente precisa ser mais agradecido, ser mais grato, né? Também com as pessoas que a gente convive. Porque às vezes a gente é muito crítico, né? É fácil criticar. Às vezes a gente não valoriza o que está na nossa frente, os nossos filhos, ver a qualidade das pessoas, valorizar o nosso emprego, o nosso salário, a nossa igreja, o nosso pastor. Amém? As pessoas que estão do nosso lado, não aquilo que nós não temos, mas aquilo que nós temos. A soberba da vida fala sobre ter e nunca agradecer. Quem entendeu? Diga amém. 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 Vai pegar mais pesado agora. 1 Timóteo 6. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando do ganho sem piedade, aparta-se dos tais. Vou pegar essa última parte. Muitas coisas a gente precisa evitar. Amém? Muitas coisas a gente precisa evitar. Tem aquela conversa lá no seu trabalho, a pessoa falando de malícia, contando piadinha, você se envolve naquilo, ou a pessoa que só reclama, se afasta dessa pessoa que é tóxica. Tem gente que só reclama de tudo. Evita essas pessoas, ele está falando. E o outro fala assim, ó, mais grande é o ganho da piedade com contentamento. Quero que você faça comentário. Contentamento. Amém? É estar contente, amém? Paulo falou assim, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Então, a piedade com contentamento quer dizer assim, uma pessoa piedosa é aquela que anda na verdade. A piedade com contentamento. Porque às vezes você está fazendo bem, mas está triste. Às vezes você está fazendo bem, mas está achando que não está valendo a pena. Ah, não vale a pena ser honesto. Não vale a pena me dedicar. Porque ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não, Deus está vendo. Trabalhe como para Deus. Faça ministério como para Deus. Sirva a sua família como para Deus. Também? Porque ele está falando, a piedade com contentamento tem grande... Vamos ler lá? É que está diferente da minha tradução. Mas a grande ganho na piedade com contentamento. Também a grande lucro na piedade com contentamento. Não adianta só a gente fazer por fazer. A gente fazer por amor. Amém? Fazer contente. Não adianta depois eu chegar na minha casa e falar assim, eu fiz a janta para você. Tá aí. Né? Lavei sua roupa, chega no trabalho, mal-humorado. A gente precisa ser uma pessoa alegre, feliz, simpática. Amém? Seja uma pessoa simpática, você vai alcançar muitas coisas na sua vida. Porque uma pessoa antipática, ela não consegue nada. Né? Amém? Alguém está aprendendo alguma coisa aí? O fruto do Espírito é paz, amor, alegria. Amém? Bondade, benignidade. É o fruto do Espírito Santo. Se a gente se enche dele, você vai ser uma pessoa mais feliz. Não vai ser uma pessoa doente, porque começa até a adoecer o corpo, né, pastor? Muitas doenças que a gente tem hoje, inclusive a ansiedade, que está aí por todo lugar, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso começa gerado numa vida sem o Espírito Santo. Quem entendeu? Amém? Se você se encher de Deus, essas coisas vão esvaziando. É um processo, né? Vou tomar uma água aqui para simbolizar isso. Um pouquinho de água. Delícia. O Espírito Santo é uma delícia. Vamos tomar uma aguinha, refrigera a alma. Amém? O Espírito Santo, a palavra é isso que traz refrigério para a nossa alma. Foi ótima água aqui, amém? Então, se encha do Espírito Santo. Como vamos se encher? Então, a proposta aqui é permitir que o Espírito Santo de Deus guie nossos pensamentos e ações a cada dia. Amém? A gente vai ler mais um versículo aí? Lá. Porque nada... Olha, irmãos, se você ouvir só esse versículo e levar isso para sua casa, hoje eu vou ficar muito feliz. Porque fala assim, ó, porque nada trouxemos desse mundo e nada levaremos dele. Amém? Amém. Não vai ter nada no seu caixão que você possa levar.
nada levaremos desse mundo. Por isso nós precisamos vigiar cada dia. O salmista diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre um coração sábio. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Mas não vale a pena viver de qualquer jeito. Viva uma vida no Espírito também. Porque nada trouxemos desse mundo e nada levaremos dele. O próximo, 8. Por favor. Tendo, porém, o sustento e com quem nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Você tem bastante comidinha lá no seu armário, no seu geladeira. Fique contente por isso, amém? Você tem um monte de roupa para vir na igreja, mas você não tem uma roupa para ir na igreja hoje. Né? Tem 50 sapatos, não dá um para ninguém. Não seja assim, amém? Nada. Se você tiver o sustento, esteja contente. Esteja contente com a coisa que está, o seu pão de cada dia que está na sua mesa, amém? Seja grato pelo seu carro, seja velho ou novo. Seja grato pela sua casa, se está pagando aluguel, se você já tem uma casa própria. Seja grato também pelo seu cachorro, pelo seu papagaio, pelo seu filho. Amém? Pela escola do seu filho. Amém? Seja grato. Então, com essa satisfação que você tem, você vai ajudar outras pessoas a viver melhor. Principalmente os da sua casa. Amém? Porque se as pessoas veem que você está feliz, elas também vão ficar felizes, né? E vocês perguntam assim para mim, pastora, você está bem? Ela fala, eu estou bem. Você não fica legal? Não é legal isso, né? E você está bem? Ai, eu vi a Carol aqui. Olha que bom ver você sorrindo. Então, a nossa alegria, o nosso contentamento é para mostrar que para as pessoas que você tem Deus na sua vida. Amém? O Espírito Santo precisa resplandecer, porque ele fala assim que nós somos a luz do mundo. Amém? Então, quanto mais a gente buscar Deus, se encher do Espírito, mais a gente vai refletir essa glória. E esse é o valor do contentamento. Amém? E a segunda coisa aqui que fala é estar em comunhão. Né? A primeira coisa é deixar o mundo, né? Ser contente, se alegrar. E a segunda é viver em comunhão, porque ninguém vence sozinho. Olha para a pessoa que está do seu lado dizendo, ninguém vence sozinho. Amém? Eu preciso de você. Amém? Você precisa de mim. Amém? E nós precisamos de Cristo, né? Aquela musiquinha, amém? Ninguém vence sozinho. Às vezes o diabo ele quer que a gente se isole, né? Quando a ovelhinha ela sai do rebanho, ela se isola, ela se torna uma presa fácil. Nós temos que andar sempre juntos, amém? Sempre juntos, em espírito, amizade, carinho, preocupação, cuidado, amém? Por isso que a igreja existe, amém? Não é que a gente está todo dia na casa do irmão, que também é feio isso, né? Todo dia na casa do... Fala Deus, a Bíblia fala assim, quando você for fazer uma visita, não demora muito, senão que você vai enfadar o irmão, não é verdade, né? Visita depois das 10 horas da noite também não se faz, a gente tem que ficar mandando. Esse dia eu estava mandando mensagem meia-noite, meu Deus, para com essa mensagem, ficar incomodando os irmãos, que às vezes eu estou acordado, o irmão não está, né? Não é verdade? Então, cuidado. Então, voltando aqui, a comunhão. Cuidado também com exagero. Mas vamos ler o versículo lá de novo, por favor. Efésios 5, 18 ao 20. A importância de viver em comunhão, amém? Então, precisamos uns dos outros. Não adianta querer viver sozinho, se isolar, ficar fazendo bico, ainda vai na igreja. Para com isso, amém? Para com isso, vem para a igreja. Não perca nenhum culto, porque se você perder um culto, você que perdeu, amém? Eu pensei esses dias assim, perdeu, quem perdeu, não veio, perdeu. Eu vim aqui hoje, estou ganhando, amém? Você está ganhando alguma coisa, você vem aqui hoje, amém? Você vai fortalecer, adorando a Deus, recebendo a palavra. Se você não tivesse vindo, tinha perdido, né? Eu tinha perdido também se não tivesse aqui. Então, a comunhão é muito importante, porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Porque Deus ordena a sua bênção quando nós estamos juntos, amém? Salmo 133 fala isso. Então, não os embriagueis com vinho, acho que... Vamos ler de novo. Efésios 5, 18, amém, ouvinte? Não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, amém? Confusão, briga, tudo essa coisa de gente sem Deus, sem o Espírito Santo. Quem está entendendo? Briga, contenda, fofoca, isso não é coisa para nós também, gente? Amém? A gente tem que ser bom, ter o coração bom, falar coisa boa, amém? A vida e a morte estão no poder da língua, a gente precisa falar. Jesus falou assim que nós vamos prestar conta de cada palavra que nós falamos. Isso é muito sério, né? Então, como é que a gente se enche do Espírito? Vamos me ajudar a pregar aí, amém? Ande comigo. Como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós com fofocas, contendas e brigas. Isso está escrito aí? Não, está escrito na sua Bíblia. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como que a gente vai ser cheio de Espírito? Falando entre vós. Tudo na Bíblia normalmente é plural, amém? Falando entre vós, comunhão. Com salmos, hinos. Vamos ler de novo para ficar forte?
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Pode ficar melhor. Vamos mais uma vez? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Palma para Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ler o próximo? Dando sempre graças por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dando sempre graças por tudo. Dê graças, mesmo que você esteja passando um momento difícil, é complicado, mas é melhor você ser agradecido por esse momento que você está aprendendo, do que você se revoltar, amém? Falar coisa ruim. A gente muitas vezes é provado, e no momento da prova que a gente mostra que a gente é, né? Então, dê graças por tudo, porque Deus está no controle e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é sua atuação. Gênesis 1, do 1 ao 2. Vou apressar aqui um pouquinho, tá? Gênesis 1 e 2. O Espírito Santo está presente em todos os lugares. Amém? Ele não é um vento, ele é uma pessoa. Ele está dentro de nós, amém? Atuando em todo tempo, todo momento. Pode dar graças a Deus, pode pensar sobre isso, como ser forte. Deus habitando dentro de nós, né? No Velho Testamento ele não tinha esse privilégio. Mas desde o início ele já estava lá, ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. E o 2. O 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, e antes de se juntasse, achou-se o quê? Concebido pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava ali, trazendo Jesus, né? Olha que interessante, né? Pai, Filho e Espírito Santo ali. Jesus estava na geração, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Assim como a igreja é gerada pelo Espírito Santo. Amém? Amém. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Espírito, Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor há? Amém? Muitas pessoas pensam que ser crente é ser preso, né? Pelo contrário, a gente é livre, amém? A gente é livre para fazer o que a gente quiser, amém? A gente pode ser feliz, pode se alegrar, pode ir no cinema, pode ser, só não pode pecar. Né? Pecar é errar o alvo, fala isso, amém? Então, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, amém? Uns cantam, um pregam, outro chora, outro ri, outro cai no chão, né? Uns gritam, o Espírito Santo se manifesta de várias formas. Tem um que fica quietinho no canto e recebe o Espírito Santo, né? Eu já sou mais escandalosa, você quer mais, né? Somos dois. Então, né, não é porque a pessoa é quietinha que o Espírito Santo não está nela, porque onde há o Espírito há liberdade para a pessoa ficar à vontade na casa de Deus, amém? Onde há o Espírito, há a liberdade, a libertação, amém? Ele traz libertação. Romanos 15:13. Olha que versículo maravilhoso. Que o Deus da esperança vos encha de gozo e paz na crença, para que andeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Querido, né? Quero profetizar isso na sua vida nessa noite, amém? Que o Senhor te encha de gozo e paz. Você saia daqui hoje bem feliz, alegre, amém? Seja cheio do Espírito Santo, amém? Que abunde de esperança e do poder do Espírito Santo na sua vida, amém? Onde há o Espírito Santo há esperança. Não está perdido, gente. Nada está perdido. O Senhor pode criar tantas coisas, Ele pode fazer maravilhas na sua vida, na sua família, no seu ministério, amém? Que o Senhor enche o seu coração de esperança nessa noite, pelo poder, que você seja cheio do Espírito Santo, amém? E eu também, em nome de Jesus, amém? Fala também amém para a pastora. Amém. 1 Coríntios 6:19 e 20. Esse é forte. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, que provém de Deus, e não sois de vós mesmos?
Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Todo o poder de Deus está dentro de você. Amém? Ele habita em você. Ele habita, está morando em você. Amém? Tudo que você precisa está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Jesus falou para a mulher samaritana, se você me seguir e tal, me aceitar, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Ele está dentro de você, ele habita em você, ele está com você. Amém? Em nome de Jesus. Não é mérito nosso. Não é mérito. A gente fica até constrangido, né, presbítero? Porque como que Deus pode habitar na gente? Sendo a gente tão falha. Mas ele habita em nós. A partir do momento que você aceitou a Cristo, ele passou a habitar em você. Amém? Amém. Nós falamos 1 Coríntios? É isso aí. Agora Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e observareis. Não tem como a gente obedecer sem o Espírito Santo. A gente não vence a carne, nem o pecado, nem o mundo sem o poder do Espírito Santo. Então ele fala, colocarei dentro de vós o meu espírito, falei com que andeis os meus estatutos. Amém? A gente precisa do Espírito Santo. A gente não vai vencer sem o Espírito Santo. Amém? Ele vai gravar a palavra dentro de nós. É o Espírito e a palavra. Amém? Lá no Vale aos Cegos, o Senhor falou, é o Espírito e a palavra. Ele mandou soprar e profetizar. O Espírito e a palavra e o Espírito. Amém? A gente ouve a palavra, recebe o Espírito Santo. E ele que vai nos lembrar da palavra, nos fazer lembrar, nos guiar nos momentos de dificuldade e de alegria também. Amém? Decisões importantes, ele vai nos guiar. Então, o Espírito Santo vai nos fazer andar, caminhar para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? João 14, 16. Que bom que aqui tudo moderno, né? A tecnologia é boa, que ajuda a gente, né? Se o pessoal fosse abrir cada vez, não ia dar tempo. João, ele já desistiu, já estou tudo olhando aqui. Eu já percebi, eu estou olhando aqui. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, ele nos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Deus está conosco, amém? Deus está com a gente, o Espírito Santo está com a gente, amém? É uma grande verdade, a melhor coisa, a melhor companhia, né, pastor? Ele é o melhor amigo, a melhor companhia, amém? Ele está conosco, o Consolador, para nos ajudar. É João 16, 8. Estou quase falando. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você quer que alguém da sua família se converta, peça para o Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém? Peça para o Espírito Santo ir lá naquela casa. Você vai pedir, ele vai vir. O Marcinho falou para mim no dia da nossa reunião. Pede que ele venha. Amém? Não adianta a gente falar, né? Querer convencer. Pede para o Espírito Santo, que é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence. Atos 2, 3, 4. Atos 2, 3 e 4. Essa é para receber o poder agora, amém? Oh, glória a Deus. E foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. E pousaram sobre cada um deles. Quero profetizar, amém? Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus sobre todos que estavam sentados naquele lugar. E veio o Espírito Santo e soprou. Amém, Senhor. Quem quer recebe, amém? Homem, eu vou receber também. Amém? E línguas repartidas como de fogo. Fogo que aquece, fogo que liberta, fogo que purifica, que restaura, amém? Fogo de Deus na sua vida. Pare de ficar frio, amém? Vamos aquecer isso aí. Em nome de Jesus, eles estavam e o Espírito Santo e começaram. Pode falar em línguas? Vamos falar um pouco de línguas. Ora, labaxeira e canta. Vamos falar, né, gente? Vamos falar, né? Estão com vergonha? Ora, labaxeira e canta. Labaxeira, 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 labaxeira. Ora, labaxeira e canta. Labaxeira, labaxeira. Vocês estão fazendo isso na sua casa, amém? Quanto mais falar em línguas é direto com Deus, amém? Se você não tem busca isso, nem ser cheio do Espírito Santo. Não quer dizer que a pessoa que não fala em língua não é cheia do Espírito Santo, né? Mas a gente tem esse acréscimo a mais. Fala em línguas, quanto mais você puder falar. Quem fala em línguas, fala com Deus, amém? Amém? Vou falar mais um pouquinho? Labaxeira e canta, labaxeira, 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 anda lá, ora, labaxeira e canta. Falar com Deus é a melhor coisa, amém?
Fala com ele que é o dono, ele que pode tudo, ele está com você, amém? Fale com Deus quanto você puder falar. O apóstolo Paulo falava assim que ele era o mais que falava em línguas, né? E ele falou assim, quando eu estou em público, eu não fico falando em línguas. Mas quando eu estou no meu particular, eu oro bastante em línguas. Porque falar em línguas é falar com Deus. E diz que Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Amém? Também vai fazer através da sua vida. Se encha do Espírito, falando em línguas, orando, cantando, fazendo louvor, tocando seu violão. Se não tocar violão que nem eu, põe lá para tocar a música. E o louvor também é uma coisa muito importante que ajuda a gente a ser cheio do Espírito. Mas também tem os louvor que dá depressão na gente, né, pastor? Você viu? Já tem uns que não dá para ouvir, né? Você vai ficar assim, ó. Então, tem que selecionar até os louvor, porque são muito louvor, igual a Cassiane, é tipo assim, né? Com muito louvor, assim. Então, o versículo 4 ainda mais ainda. O 4. O 4 já foi um X, né? Então, vamos lá, Efésios 4:30. Estamos quase acabando, você lá aqui tem que fazer assim. Até que hora, pastor? Vai dar para Deus. Tá bom. Vamos lá. Efésios 4:30. Eu quero que vocês leiam comigo, por favor. 4? 30. É 30, mas isso aí também tá bom. Aleluia! Vamos ler os dois, então. Eu falei assim, mas que não é isso, mas é também o vínculo da paz, né? A unidade do Espírito, né? E o vínculo, procurando, vamos ler junto para ficar bonito? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Glória a Deus. Procure guardar a paz. E não, olha, essa é muito linda. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com está selados para o dia da redenção. Amém? Nós somos selados. Em Efésios fala assim que quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, não entristeça o Espírito Santo. O que entristece? A gente sabe, né? O que entristece? A gente sabe que entristece o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não seja teimoso, amém? Não seja como Jonas, amém? Não entristeça o Espírito Santo, porque você está selado para o dia da redenção. Amém? Isso não quer dizer, a gente não pode se desviar, amém? Nem voltar atrás, senão entristece o Espírito Santo. Ele se retira, né? Não entristeça, ele é uma pessoa, não é uma sombra, não é um vento. Ele é uma pessoa que está dentro de nós. Ele fica triste quando a gente tem certas atitudes, amém? Quando a gente deixa de crer, fala que vai parar, para com isso, amém? Vai falar que vai parar, que vai desistir, que Deus não está agradando disso. O Espírito Santo quer que você reaja às situações, cresça e prospere, amém? Em nome de Jesus, não entristeça o Espírito Santo, amém? Ele fica triste com as atitudes da gente. Para de fazer isso. 1 Tessalonicenses 5:20. Essa é a trava-língua. 1 Tessalonicenses 5:20. É bem pequena também. Não despreze as profecias. Não desprezemos as profecias. Amém? É isso aí. Dá ouvido à voz do profeta. A palavra diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Amém? Amém. Existem profetas ainda, existem profetadas também. Também existe, mas não despreze a profecia. A maior profecia é essa aqui, tá bom, gente? Amém? É a inerrante palavra de Deus. Bonito essa palavra? Inerrante? Vale ser inerrante palavra de Deus. Essa é a verdadeira profecia. Tem milhares de promessas e profecias aqui para você ler. Amém? Eu ainda sou a favor de ler o papel, viu, gente? Mas se você estiver online também, use também. Lucas 11:13. Deus, aleluia. Senhor, para um pouquinho esse relógio na minha frente. Lucas 11:13. Porque vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem? Amém? Peça o Espírito Santo, peça a presença do Espírito Santo, peça o poder do Espírito Santo, peça a unção do Espírito Santo, peça a ação do Espírito Santo na sua família, amém? Peça que o Espírito Santo vá trabalhar com você. Se você pedir, amém? O que está falando assim, nós pedimos, a gente não cantou aqui, né? Ele virá. Então, ele fala, o Pai não negará aqueles que pedirem o Espírito Santo. É como se dissesse assim, o que mais nós precisamos ter é o Espírito Santo, o resto é resto, amém? Como ele falou, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, o restante, Deus vai acrescentar.
Busque o Espírito Santo, chame pelo Espírito Santo, peça a presença dele, a direção dele, a inspiração dele, amém? Ele vai dar àqueles que pedirem. Judas, olha que lindo, Judas 1, tem na Bíblia, viu? Judas 1, 20. Judas, estamos terminando, tá bom, gente? Judas 1, do 20. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. O que é orando no Espírito Santo? É orando em línguas, falando em línguas. Amados, como que você vai edificar a sua fé? Orando no Espírito Santo, amém? Não é chegar lá de Deus, falar um monte de coisa que não tem nada a ver, sabe? Desrespeitar Deus, querer exigir alguma coisa dele. A gente quer dar conselho para Deus, né? Quer dar conselho para Deus, né? Orando no Espírito Santo, você não vai errar, amém? Melhor você falar uma frase em línguas e estar conectado com Deus, você ficar falando um monte de baboseira que nem sabe nada, amém? Esteja conectado com Deus. Quanto mais você falar em línguas, às vezes a gente fica até com a boca seca e pensando que não está adiantando nada, mas está assim, vai dar um resultado, amém? Falando em línguas. Então, como é que você edifica a sua fé? Orando no Espírito Santo, amém? E a outro versículo 20, era 19, 20 e 21. Gostei dessa televisão. 20 e 21. Deus, aleluia. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Conservando a vós, como você vai se conservar no amor de Deus? Orando no Espírito Santo, tendo uma vida de oração. Amém? Buscando o Espírito Santo, amando o Espírito Santo, não entristecendo o Espírito Santo, não desprezando as profecias, amém? Conservando no amor de Deus e esperando a misericórdia do Senhor, porque Ele está voltando, Ele vai voltar, amém? Tito 3,5. Tito 3,5. Grande Deus. Tem só mais dois. Tem um aqui que o pastor vai gostar, que eu vou falar que o pastor Agripino vai gostar desse aqui. Glória. É quase pronto. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que aqui houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou pela lavagem da renovação. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Ele nos salvou, nos lavou, nos regenerou e nos renovou pelo Espírito Santo. Amém? Todo esse processo. Não pelas obras da nossa justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, nos lavou, nos regenerou e nos renovou. Que lindo, amém? Vamos falar isso daí? Amém? Nos salvou, quer falar comigo? Nos salvou, nos lavou, nos regenerou e nos renovou. No Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Amém? Amém. Mateus 28, agora tem uma missão. 28, 19 e 20. Está acabando, pastor. 18, 19. Portanto, já que Ele nos salvou, nos regenerou, nos renovou, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Portanto, já que nós fomos renovados, restaurados, salvos, nós temos uma obrigação de ir. Amém? Equivale. Amém. Amém? Até os confins da terra. Até os confins da terra. Amém, pastor? Em nome de Jesus. E agora a gente tem a mídia, né, pastor? Jesus não tinha isso aí, a gente tem a mídia, a gente fica falando baboseira, que a gente está falando baboseira na internet. Você também tem uma rede social, não tem? Prega a palavra. Prega. Manda um versículo, amém? Manda um versículo. Pega lá, faz alguma coisa no seu Facebook, no Instagram, amém? Não tenha vergonha não. Faça um devocional, posta lá, abençoa alguém. Nós podemos ir de várias formas, amém? Evangelizar nosso vizinho, fazer um bolo, mandar para a vizinha, fazer uma oração. O pessoal não faz macumba, a gente ora umas coisas e manda. Faça isso, amém? Quando chegar um vizinho novo, você dá uma boas-vindas para ele. Fala, vim trazer uma coisa aí para você. Né? Eu amo da Bíblia para todo mundo. Eu amo da Bíblia. Agora está meio apertado, porque isso está meio caro. Agora você faz um presentinho e tal, né? Mas vamos ir
ensinar e pregar. Tem várias formas de fazer, principalmente nas redes sociais. Hoje a gente pode... Outro dia a gente mandou uma mensagem, o pessoal respondeu lá, Japão, Coreia, mensagem. Acredita, pastor? Nem sei falar, nem sei conversar com as pessoas, mas mandaram... Então, eu sei que isso aí eu estou começando a aprender também, sabe? Mas eu fiquei impressionada. Então, eu pensei que ia pessoalmente, mas agora a gente vai digital também, amém? Então, prega o evangelho. Já que a gente foi salvo, a gente tem uma obrigação de ensinar, de pregar, amém? Então, ele fala assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Eis que estou convosco até a consumação do século, amém? Amém. Ele está conosco. Há pouco, para a gente terminar, Apocalipse 22, 17. Fala assim, não fala mais. Foi muito falsa de novo. Apocalipse 22, 17. O Espírito Santo estava no começo, né? Não é esse, não. 22, 17. É que eu falei errado? Esse aí está muito forte. Então, eu falei que ele estava em Gênesis, né? E está em Apocalipse também. Olha aqui. Esse aqui é o pastor Agripino, pastor. Vem. Ó, profeta. O Espírito e a esposa dizem, vem. E que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graças da água. Aleluia! Amém? Aleluia! O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? Nós, amém? O Espírito e a noiva dizem, vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva. Sem o Espírito Santo não somos nada. O Espírito e a noiva. E Deus conta com você, amém? O Espírito e a noiva clamam e dizem, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Quando Ele voltar, nós vamos clamar para que Ele venha aqui, venha agora. Venha nesse ministério, venha na nossa casa, venha na nossa vida. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. E a igreja diz, vem. Quem tem sede, vem. O Senhor diz, eu derramarei água sobre os sedentos. Amém? Em Atos diz assim, fiquem em Jerusalém, a que é do alto sejam revestidos de poder. Amém? E sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus.